como ser constante em alguma coisa, principalmente na nossa vida com Deus. Mas a reflexão de hoje serve para constâncias daquilo que faz bem ao nosso espírito e à nossa alma, aquilo que nutre, aquilo que alimenta, mais especificamente a oração. Eu estava pensando sobre como ser constante na oração. Você já ouviu não, você já assistiu o filme Quarto de Guerra, dos irmãos Kendrick? É um filme, e tem um livro também, eu li o livro. O livro também ele é bem interessante porque ele amplia bastante ali a história. Resumidamente, é uma história de um casal que está em crise conjugal, e aí você tem uma contadora, e você tem ali. Não, contadora não, desculpa. É uma corretora de imóveis, né? E aí ela conhece uma idosa que quer vender uma casa e tudo, uma idosa viúva chamada Clara. E ali começa uma amizade muito importante. E aí eu quero trazer reflexões sobre constância que eu aprendi com esse filme, constâncias que eu aprendi olhando uma árvore, lições de constância que eu fui despertado de novo, novamente, né, recentemente, por uma canção que tá rodando muito aí, um louvor que tá rodando muito na internet aí, da cantora Nair Nani, né, da angolana cantora Nair Nani, que é uma música que ela fala: eu vou orar, e ela canta: quando eu oro tu falas para mim, quando eu oro tu abres por mim, quando eu oro tu passas por mim, quando eu oro tu abres os céus e mostras o escondido para mim, quando eu oro me transformas, quando eu oro tu me mudas, então eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. E essa música ela me despertou sobre essa constância da busca pela espiritualidade da nossa vida com Deus, com Jesus Cristo, mas também pode ser atribuída a constâncias, é, assim, no dia a dia, para aquilo que faz bem, tá? Não é ser constante naquilo que te faz mal. Bom, vamos lá. Meu nome é Nicolas Salles, esse é o Mês e Caminho. Eu fico muito feliz de você estar aqui, eu fiz uma introdução grande, quero conversar com você. Isso aqui é um podcast de conversa. Um podcast de conversa sobre alguma obra cultural para a nossa espiritualidade, para a nossa relação com o outro, com Deus e com a gente mesmo. Esse é o grande foco aqui do Mês e Caminho. Fico muito feliz de você estar aqui. Escute até o final. Então, eu só vou falar um pouquinho aqui sobre como que chegou o tema, assim, sabe? Eu, eu gosto de orar. Eu gosto de ter uma vida de comunhão com Deus. Mas eu vou te falar assim, tu vai me perguntar, a gente está conversando aqui, você pode mandar comentários, perguntas aí, tá? Isso aqui tá disponível no YouTube e tá disponível também no Spotify. Eu quero que seja uma conversa informal comigo mesmo e espero que com você também. Digita aí de onde você tá ouvindo isso, porque muitas vezes eu acho que eu tô falando sozinho. Mas como é que veio? Eu tava passando, né, na internet, aí eu ouvi essa música, eu vou orar, e aí veio um start assim na minha mente. É, cara, eu sou constante na minha comunhão com Deus? E a minha mente viaja muito, eu gosto muito de fazer conexões. E aí eu pensei, o que que existe de filme que vai falar sobre oração? E aí esse filme Quarto de Guerra, ele é um filme cristão, especificamente cristão. Aqui no podcast eu falo muito sobre filme de maneira geral, tá? Não é só filme cristão, livro cristão, não. Eu já falei aqui sobre alguns outros filmes, depois vocês procurem aí o conteúdo que eu venho trazendo aqui. É, e aí o filme Quarto de Guerra, ele é um filme de 2015, né? Ele tem no Netflix e é um drama que a premissa ela é muito simples. É uma senhora idosa que aprendeu a orar e ela aprendeu a ser constante na oração. E aí ela tem um quarto ali, um closet pequeno que ela separou para orar. E naquele quarto ela anota os pedidos de oração, ela anota os testemunhos de oração e ela se mantém constante nisso. Até que ela conhece a Elizabeth, que está vivendo uma vida difícil de casamento na família dela com o Tony, sendo que ela só reclama. E aí tem até uma frase
no filme, tem no livro também. Eu li o livro e recomendo o livro também. Que a Clara, ela fala assim, mas você tem tempo para orar? Ela fala que não tem tempo para orar. E ela fala, mas você tem tempo para reclamar. E aí já vai uma lição pra gente. Muitas vezes a gente tem tempo para reclamar, para murmurar. Reclamar faz parte da vida, sabe? Eu não vou adotar essa postura assim de sábio imaculado que não reclama. Não. Eu reclamo, eu sou um reclamão em recuperação, mas eu acho que pior do que reclamar é o murmúrio, porque murmurar o tempo todo te impede de ver as coisas que já estão, né, boas e tranquilas na nossa vida. Sendo que aqui eu falei a palavra boa. A questão da constância, é importante lembrar que tem um versículo da Bíblia que diz: ore sem cessar. Está lá em Tessalonicenses. Ore constantemente, né? Então, é um chamado a oração constante. Mas a gente precisa entender que muitas vezes a nossa voz, as nossas falas, elas são liberadas constantemente para fofocar, para mentir, para murmurar, para ofender, para agredir. E quando o assunto é ser constante na oração, a gente diz que não tem tempo. Já reparou? Mas a gente tem tempo para um montão de coisa. Um montão de coisa que faz mal, na verdade. A gente fica horas e horas e horas na internet assistindo vídeo curto, assistindo coisa que não presta e, pô, e tipo assim, a gente fala no final do dia, não tive tempo para orar. Sabe, a gente precisa, esse filme, O Quarto de Guerra, ele me despertou uma coisa que foi o seguinte: eu preciso levar a minha vida de oração a sério. Porque, por exemplo, se eu digo que amo a minha esposa, digo que amo as minhas filhas, o amor que eu tenho pela minha família me leva a querer passar tempo com a minha família. Então, se eu amo minhas filhas, eu quero brincar com elas, conversar com elas, quero ouvi-las. Então, se eu digo que amo a Deus e não falo com Deus, que amor é esse? Ou se eu digo que amo a Deus e só busco a Deus para... se eu digo que amo a Deus e só busco a Deus para pedir, então, na verdade, eu não quero comunhão com Deus, né? Eu quero que Deus seja o meu gênio da lâmpada, que eu vou passar o pano ali, vou limpar a lâmpada, né, igual no Aladim, e vou pedir 3 desejos. Então eu me encontro com Deus apenas para pedir, então fica uma relação de interesse. Na verdade, hoje eu quero te despertar para uma relação com Deus de comunhão e relacionamento. Não é sobre uma religião cristã, mas sobre um relacionamento com o Cristo. Isso é muito interessante. E aí, o filme é o seguinte: você pode. Claro que no filme não tem como a gente. Não tem como ele explorar muito, porque o filme tem pouco tempo, são 2 horas ali no máximo. E aí fica muito na ideia assim de tipo, pô, eu vou orar para conseguir a bênção. E aí a Elizabeth consegue a bênção. Ponto. Então a oração é para conseguir a bênção. Mas não. Se você vê o filme e lê o livro com atenção, você vai perceber que que o casal, no momento em que eles vão desenvolvendo uma vida de oração, eles vão mudando quem eles são. Então a gente precisa ser constante na nossa vida de oração, não para alcançar a bênção que Deus pode nos dar, mas para conhecer Deus que vai dar as bênçãos. Porque no meu ato de conhecer a Deus, eu vou me transformando, eu vou deixando de ser quem eu sou e vou passando a ser quem Ele é que eu seja. Deu para perceber? E aí no início desse podcast eu falei sobre uma árvore. O que eu aprendo com a árvore? Se você ler o Salmo 1, vai falar que a árvore está plantada junto a ribeiro de águas. Às vezes, quando a gente pensa na vida de oração ou na constância, a gente pensa muito no fazer, 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 fazer. Mas e se a gente pensar em quem nós precisamos ser? Então, seja como uma árvore do Salmo 1. A árvore, ela vai crescer naturalmente e ela vai se desenvolver naturalmente. E ela vai alcançar força e nutrição naturalmente, porque ela está plantada junto a ribeiro de águas, e no tempo certo, na estação certa, ela vai dar frutos, ela vai prosperar. Então é isso que eu aprendo com uma árvore. A árvore, ela está ali, ela recebe o sol, ela aprende a estar. Então, para a gente ser constante, a gente precisa saber onde que nós vamos estar. A Elizabeth, ela começa a entender que a presença daquela idosa, daquela senhora, vai gerar algo bom para ela.
Então, muitas vezes a gente quer ser constante na nossa vida com Deus, mas a gente está plantado em lugares que não estão nutrindo as nossas raízes. Reflete sobre isso aí. Eu queria que você comentasse aqui, para a gente manter uma conversa, o que te atrapalha a ser constante na tua vida de oração? O que te atrapalha a ser constante? E aí, outro ponto interessante são as influências. Então, a idosa, lá, a Clara, né, ela vai influenciar a Elizabeth vai influenciar a filha dela, que vai ter também uma influência para o pai dela, e aí vai ter aquela corrente de pessoas que estão plantadas em lugares bons, nutridos, com um bom ambiente, que vai fomentar e fortalecer aquela vida de oração. O que te impede de desfrutar essa vida de oração? Muitas vezes, o que impede a gente é muitas vezes a gente olhar para nós mesmos, querer resolver os problemas. Sabe qual é o negócio? A gente fala assim, poxa, só me resta orar. Cara, isso é cruel. Se você diz que ama a Deus e você desenvolve um relacionamento com Deus, a oração ela precisa ser a primeira opção na sua vida. Ela não pode ser o que resta. Agora só me resta orar. Não, cara. Que a oração seja a sua primeira opção. Não importa o barulho da multidão, continue firme em oração. E você? Você assistiu esse filme? O que você achou? Comenta aqui quais lições você aprende, você poderia ensinar e compartilhar sobre ser constante na sua vida de oração. E aí eu vou ler essa música da menina da Nair Nani, que ela fala: Tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. E ela fala o refrão: Quando eu oro, tu falas para mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostra o escondido para mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, eu vou orar. Quando eu oro, tu falas para mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim e mostras o escondido para mim. É, essa música ela me passa muito essa sensação, essa sensibilidade de comunhão e de afeto e de proximidade com Deus. Então desenvolva uma vida de oração, seja constante nessa vida de oração, mantenha essa vida de oração. Gostaria que você me ensinasse alguma coisa. O que você poderia me ensinar sobre esse tema de hoje? Eu vou ler o comentário. Fica na paz, viva com Deus e senta aqui nessa mesa e vamos caminhar por esse caminho. Fica na paz. Compartilha.